Bom dia, hoje terça-feira, 28 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no Brasil, a confiança da indústria segue avançando, aquilo que a gente fala. A economia também vive de expectativa e com essa melhora do presidente interino Michel Temer, a confiança tanto da indústria quanto dos consumidores segue melhorando. Além disso, o governo federal deve liberar novamente recursos para o Rio de Janeiro, que passa com, como diria o governador do estado, interino, Dornelles, afirmando a calamidade pública. Bolsas em alta, os mercados melhoram mesmo após o Brexit. Agora começam alguns ajustes depois da forte queda ontem. O dólar vai corrigindo com uma queda e bolsa, os futuros operando aqui em alta. Para falar sobre tudo isso, Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Então, começando aqui com a parte internacional, mais consequências, mais repercussão ainda do Brexit. Hoje as bolsas com um pouco de avançando, fortemente se recuperando depois das quedas fortes de sexta-feira de ontem, mas continua bastante as negociações, as autoridades se colocando, falando o que eles esperam sobre essas negociações entre União Europeia e Reino Unido, e inclusive alguns boatos de que o parlamento do Reino Unido poderia estar mudando essa cabeça e está mais propenso a barrar ao referendo. Então não adotariam a decisão da população, que é algo muito difícil politicamente, mas enfim, são notícias que estão saindo, é muito incerto. Essa é a grande questão do Brexit, como é a primeira vez que isso acontece, como é a primeira vez que algum país pede para sair da União Europeia, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, como é o primeiro precedente, também é muito importante que seja feito de forma bem correta, que não tenha nenhuma decisão equivocada, que obviamente será observado pelos outros países da região, para em seguida eles tomarem a decisão. Muitos líderes de outros países já estão falando que, caso essa decisão siga em frente, eles podem pedir o mesmo referendo em seus países. Mas enfim, a gente teve a Itália, um dos países que mais sofreu com o Brexit, as bolsas despencando. O Banco Central, o governo italiano, já considerando uma injeção de até 40 bilhões de euros no sistema bancário. Então, para recuperar, para evitar um colapso ainda maior do sistema financeiro do seu país, já se colocando de prontidão para, caso a ajuda seja necessária, eles estarão lá. E na Ásia, a gente teve as bolsas ainda sem uma direção muito definida. Elas um pouco de cautela também, porque logo mais às 9h30, a gente acabou de ter, a gente vai ter o PIB dos Estados Unidos, que vai repercutir também. Aqui para o Brasil agora, a gente teve a confiança da indústria, mais uma alta de 4,2 pontos em junho contra maio. A alta foi, de novo, com a maioria dos indicadores, puxado pelo componente de expectativas, que teve uma alta de 7,5 pontos, maior alta de índice de expectativas desde 2002, quando teve uma alta de 7,6. No índice de situação atual, alta de 0,7, e o nível de utilização da capacidade instalada aumentou 0,1 ponto. Então, mais uma vez, o indicador de confiança da indústria avançando. Segundo os coordenadores da pesquisa, ele está estabilizando. O que vai determinar realmente se ele vai seguir em alta nos próximos meses vai ser o aumento da demanda, uma recuperação da demanda interna e a recuperação das incertezas políticas. Passando para dois destaques aqui que a gente capturou dos jornais hoje pela manhã. Um foi o governo, como o Celso falou, liberando quase 3 bilhões de reais para o Rio de Janeiro, sendo que o Rio de Janeiro não vai precisar pagar esses recursos porque eles estão sendo como medidas de segurança para as Olimpíadas. E outro destaque fica com uma matéria do Valor Econômico falando da reforma da Previdência que está em discussão. Hoje, essa semana vai ter diversas reuniões entre o Ministério da Fazenda e forças sindicais, mas que mesmo essa reforma da Previdência tendo em vista, ainda não tem nada sobre reforma da Previdência, sobre as concessões e aposentadorias de pensões para militares, que, segundo o Valor, são cerca de 44,8% do rombo da Previdência dos servidores da União. Então, em 2015, o déficit que foi de 72 bilhões e meio, que aumentou 8,37 em 2014. Desse resultado negativo de 72 bi, 32 bilhões e meio são de militares. Então, o rombo da União, que atende a 945 mil pessoas, são quase 299 mil militares, mas mesmo assim, nada a respeito das pensões de militares deve ser alterada nessa reforma da Previdência, que deve ser enviada para o Congresso ainda nesse ano. Agora sim, devolvo para o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Notícias aí do Banco do Brasil, agora a venda do fundo soberano, Block Trade, aí, das ações, chamado Block Trade, que se reúne ali investidores para poder vender esses ativos. Eles compram tentando reduzir
uma queda um pouco maior das suas ações. O Banco do Brasil negocia múltiplos baixos, sim, chama atenção, 50% do patrimônio, né, que ele vem negociando. Por que isso, né? Principalmente pelo receio os riscos, né, de se investir em Banco do Brasil hoje. Receio do Banco do Brasil incorporar os créditos e empréstimos da Caixa Econômica. Esse é o nosso grande risco em relação a ele. Um aumento ainda de inadimplência. Mas com o novo CEO e também retirando da frente essa venda do Fundo Soberano, sim, pode ser um bom investimento olhando mais médio, longo prazo. A gente está monitorando para ver se vale a pena entrar e em breve provavelmente teremos aí um relatório sobre isso. A gente ainda prefere no setor de bancos Itaú, mas Banco do Brasil nos chama a atenção pela mudança de gestão e também dessa venda aí do Fundo Soberano saindo da frente. Vale a pena citar ainda, a Oi segue a novela da recuperação judicial, né? Um fundo da Justiça da Holanda, ele protocolou o pedido de insolvência contra a Oi, mas ela já pediu recuperação judicial, segue a novela, agora quando vai terminar, a gente não recomenda exposição ao ativo. Croton Estácio, mais um capítulo da negociação. Investidores que detêm 52% da companhia acham sim que vale a pena trocar as ações, né, da Estácio pela Croton, a nova companhia aceitar essa incorporação por parte da Croton. Uma parte dos investidores não quer, mas como 52% aceitariam, a operação pode sim sair. Vale também citar Hipermarcas, um ex-executivo teria pago propina, segundo uma delação, 30 milhões de reais. A companhia afirmou que não tem nada a ver com isso. O problema foi o ex-executivo pagando diretamente. Ela não teria nada a ver com essa situação. Vamos ver os próximos capítulos. Pode ser sim que impacte negativamente as ações da Hipermarcas no curto prazo. Vale destaque também para a mesa de aluguel. Seguem a forte demanda por IBR3, IBR4, Gol, Exetec e Odontoprev. Vou ficando por aqui e lembrando que a partir de 11h30 tem Batalha do Século. Bolsas para cima, dólar para baixo. Um grande abraço, uma excelente terça-feira a todos até às 11h30. Um abraço, até lá.